Queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma capacitação aí da Mondiale, junto com a Trabax. Hoje nós vamos para a Polônia, esse país encantador, que ficou muito tempo aí na cortina de ferro, do lado soviético, e que hoje totalmente integrada à Europa, dentro da comunidade europeia, mas preservando tudo aquilo de esplendoroso que foi e que é, de fato, a Polônia. Tem muitos contrastes, é uma região belíssima, rica, e quem está conosco hoje é o Antônio Caeiros, que é guia nosso já conhecido de vocês, e que vai nos falar um pouquinho da Polônia. Está o nosso diretor de Europa, Leonardo Coutinho, e o Félix, que é o nosso diretor, que está lá na Espanha, mais precisamente na cidadezinha dele, que ele diz que é a melhor cidade da Europa, em Toledo. Do mundo, do mundo. É do mundo, né? Boa tarde, Dinho. Boa tarde. Então, vou passar a palavra rapidinho para o Léo, se quiser falar alguma coisa, para o Félix, para a gente não demorar muito para começar com o Antônio. Sempre lembrando a vocês que vocês têm um chat, que podem fazer perguntas, no final a gente faz ping-pong. As transmissões são juntas pelo Facebook também, vocês podem criar salas lá no Facebook. Aqui a gente fala de destino, não é o menor problema. E mantenham o microfone e sempre a câmera desligada, se precisar passar algum filme. E já vou avisando, se ficar um pouquinho agarradinho em algum filme, alguma coisa, não se incomode, porque lá no nosso canal de YouTube, quem não se inscreveu, se inscreva, fica tudo gravado lá na nossa biblioteca e lá fica tudo redondinho, tá bom? Boa apresentação para vocês. Então, gente, agradecer muito a todos que nos prestigiam com essas capacitações. Nós já fizemos mais de 100. Eu sempre gosto de lembrar aqui o Caeiro, que nos prestigia aqui com a sua cultura geral da Europa fantástica, não é? Fazendo apresentações muito boas. Foi quem fez a número 1 e a número 100. Agora estamos programando para ele fazer a 1000 também, não é? Bom, o Félix, que também nos prestigia aí desde Toledo, né? Está ali trabalhando, fazendo as novas programações que a gente está criando aí para 2021. E é isso, gente. Agradecer muito a participação de todos aí que nos prestigiando. Félix, quer dar uma palavra aí? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a toda a equipe da Mondiale. Agradecer também o apoio da Mondiale para todo o produto da Trabax, né? E como bem você disse, nós estamos preparando um produto muito interessante, novidade, é um produto que chama-se Europa VIP, VIP. É um produto de alta gama, um produto muito legal, porque estamos falando de hoteleria 4 superior 5 estrelas, tá? Estamos falando de hotéis muito centrais, estamos falando de roteiros fora daquilo normal, daquilo habitual, com visita para Legas, visita a Mosteiros, visita para as praias do desembarco Normandia, indo para muitos dos lugares talvez procurados em algum momento como algo diferente, né? E são viagens para 4, 6 pessoas máximo, feitos em aqueles minibuses, minivans de luxo que a gente tem, com também a possibilidade de incluir coisas adicionais. Quer um jantar em cima da Torre Eiffel? A gente pode programar. Quer um jantar em um restaurante daqueles de estrela Michelin? Pode programar. Tá? Tudo isso pode ser feito, então é uma questão que a gente pode personalizar aquela viagem para o cliente. Tá? Além disso, logicamente, toda a nossa programação, estamos já quase prontos com um novo caderno que vamos lançar no início do ano que vem e aguardando, logicamente, a abertura das fronteiras para começar a viajar. Está tudo pronto aqui. Mientras tanto, vamos fazer viagem virtual, né? E hoje contamos, como sempre, com a ajuda do Antônio Caeiro. Vai nos levar de viagem para a Polônia. Antônio, boa tarde. Boa tarde. Vamos embora. Vamos lá.
Olá, tá bom? Estão vendo o ecrã inteiro? Agora sim. Estamos vendo bem. Ok, então boa tarde para todo mundo, bem-vindos a mais esta apresentação que nós vamos fazer hoje sobre um país que chama Polónia, né? A Polónia, para que vocês tenham uma pequena ideia do país, do mapa, vocês estão vendo onde é que fica a Polónia. Está rodeada pela Alemanha, a República Tcheca, a Eslováquia, a Ucrânia, a Bielorrússia, que era um antigo estado da União Soviética, e pelas chamadas repúblicas do Báltico, Lituânia, a Letónia e Estónia, e pelo Mar Báltico, não é? Esse mar que tem aí no norte da Europa chama Báltico. No sul tem o Mediterrâneo, no norte tem o Báltico, não é? Para que entendam um pouquinho qual é a situação da Polônia, a história da Polônia, inclusive, eu vou mais para a frente, vou fazer uma pequena apresentação histórica, não é? Para que entendam qual é o dilema da Polônia, que vive rodeado aí de grandes potências e que isso definiu um pouquinho a história da Polônia e o sofrimento desse povo, não é? Por isso, neste roteiro que nós vamos fazer, vocês vão ver as principais cidades da Polónia, as mais bonitas, as mais significativas desse país, não é? Começa por Varsóvia, depois vamos para o norte, para Gdansk, depois Toruń, Wrocław e terminamos finalmente em Cracóvia, não é? Essas bandeiras que vocês estão vendo aí embaixo são as bandeiras da Polónia, não é? Por isso, se pode dizer que este país é um país que foi fundado por esse cara que está aí no lado esquerdo, chamava Bolesław, não tinha um nome muito bonito o cara, né? E o reino foi fundado em 992, esse território que está aí, a laranja, sempre rodeado pela Alemanha, a Rússia, tudo isso, não é? Isso foi como começou, mas ao longo da história vai perdendo independência, vai ganhando independência, e isso é toda a história da Polónia, é assim, é um vai e vem entre ocupação e independência, e isso define um pouco a história da Polónia. Depois, quando esse primeiro rei da Polónia, esse Bolesław, conquista um bom território aí no norte, não é? Mais tarde esse território foi ocupado por um reino que já não existe, não é? Que é um reino que pertencia à Alemanha, foi de uma família chamada Hohenzollern, que finalmente terminou em 1918, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, que se chamava Prússia, não é? A Prússia desapareceu, já não existe, não é? E também a Prússia e a Alemanha em geral, não é? É um Estado que deve muito a uma ordem religiosa que foi fundada a partir de 1908, esses cavaleiros teutónicos, que eram no tempo daquilo que se chamava as cruzadas, que são aqueles movimentos de caráter religioso, militar, quando a Palestina estava ocupada pelos turcos otomanos, muçulmanos, não é? E então aqui o pessoal da Europa se juntava, sobretudo os nobres e cavaleiros, não é? Se juntavam e iam para a Terra Santa para lutar contra os turcos otomanos, não é? E aí, para defender esse pessoal que ia lutar na Palestina, se formaram essas ordens chamadas religiosas militares, que defendiam, não é? E acolhiam e protegiam todos esses peregrinos, esses guerreiros que iam lutar para a Palestina. E uma delas é uma que tem origem precisamente na Alemanha, que se chama os Cavaleiros Teutónicos, e que, como podem ver aí um pouquinho no nosso mapa do lado direito, tudo que é rosa, ou seja, 1/3 da atual Polónia, por exemplo, tudo aquilo que são as chamadas repúblicas do Báltico, partes da Alemanha, claro, da República Tcheca, ou seja, tinham um território imenso esses caras dos Cavaleiros Teutónicos, não é? Depois dessa ocupação dos Cavaleiros Teutónicos do território polonês, claro que mais para a frente vão perdendo território, sobretudo para a Prússia, não é? Como podem ver aí no canto superior direito, aí a Prússia praticamente ocupou tudo aquilo que é hoje a Polónia, não é? Os prussianos tinham capital em Berlim, aí estava essa família que eu já falei, chamada os Hohenzollern. A mentalidade alemã é um pouquinho a mentalidade prussiana, não é? De rigor, de respeito à hierarquia, respeito ao chefe. Uma ordem que vem de cima de um chefe é para obedecer, não é para discutir, não é? Essa mentalidade de respeito pela hierarquia, de um povo trabalhador, respeito ao trabalho, disciplina, tudo isso, isso é a mentalidade prussiana, que formou um pouquinho também a mentalidade alemã, e só assim é que se justifica e se entende como é que os alemães, que é um povo excepcional, que tanto contribuiu para a história da civilização mundial, seguiu todo esse cara que foi o Adolfo Hitler, não é? Um cara louco, não é? Foi todo mundo atrás dele, não é? Tem que ver um pouco com essa mentalidade prussiana
do respeito pela disciplina, pela hierarquia e por tudo isso, não é? Mais tarde, todo o território da Polónia, claro, entrou na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial já perdeu bastante território. Entre a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, a Polónia esteve ocupada pela Alemanha. Depois terminou a Primeira Guerra Mundial em 1918 e esse chamado Reino da Prússia, os generais que conduziram a guerra, que perderam a Primeira Guerra Mundial, então entregam o poder para um regime que existiu pertinho de Berlim, chamada República de Weimar, para o Partido Social Democrático, que um pouco ingenuamente vai aceitar esse poder, e foram eles que assinaram o famoso tratado, o Tratado de Versalhes, não é? Em que foram impostas condições terríveis aos alemães, não é? Os alemães, perda de território, a expulsão de minorias étnicas alemãs que viviam, por exemplo, no território da Polónia, ou seja, uma quantidade de coisas, foi uma humilhação, não é? Para os alemães, assim que o Hitler nunca mais se esqueceu dessa humilhação do povo alemão. Assim que quando começa a Segunda Guerra Mundial, em 1936, 37, já, oficialmente é em 39 que começa a Segunda Guerra Mundial, não é? Mas em 1936, 37, já o Adolf Hitler invadiu a Polônia, né? E aí, antes de começar as suas conquistas por tudo quanto é lugar, ele fez um tratado de não agressão com a Rússia, né? Com a União Soviética. E aí, na União Soviética, era a época em que estava esse ditador, também um homem muito cruel, igual a Hitler quase, né? Chamado José Stalin. E o José Stalin, esse pacto de não agressão, então, foi feito entre o Stalin e o Hitler para dividir, por exemplo, o território polaco. E aí, no canto inferior direito, vocês veem o mapa da Polônia, como ela ficou. Uma parte para a União Soviética, outra parte para a Polônia, né? Depois de conquistada a Polônia, a República Tcheca, tudo isso aí, o Hitler se virou para o lado ocidental da Europa e aí começa conquistando tudo, não é? Conquista praticamente tudo, menos o Reino Unido, a Grã-Bretanha, não é? E Portugal e Espanha, que não necessitava, porque aí tinha dois ditadores que eram não exatamente amigos, mas também eram de extrema-direita, não é? Em Espanha estava o Francisco Franco e em Portugal estava o Salazar, não é? Assim que quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o território europeu vai ser dividido em dois grandes blocos, não é? Um bloco ocidental, democrático, que está tudo aí, essa parte que está a verde, não é? Democrático, exceto Portugal e Espanha, que só entraram na democracia, Portugal em 1974 e a Espanha em 75, não é? Mas todo o resto, a Itália, a Suíça, a França, todo o Reino Unido, Noruega, e entraram em democracias, não é? E a parte que ficou ocupada pelos soviéticos, debaixo da mão do poder soviético, é a parte que está em vermelho, não é? E aí se fizeram dois blocos, um bloco ocidental, que estava um bloco militar ocidental, que se chama o bloco do Pacto da NATO, não é? A NATO, a OTAN, e o bloco que estava debaixo do controle da União Soviética, que se chamou, um bloco militar, que se chamou Pacto de Varsóvia, porque foi precisamente assinado em Varsóvia esse Pacto de Varsóvia. E assim ficou dividida a Europa, não é? Em dois grandes blocos comunistas de um lado, e os regimes democráticos do outro lado, não é? Isso ficou tudo aí até os anos, até 1990 praticamente, não é? A partir de 1980 já começam a haver movimentações para se liberarem um pouquinho desses regimes, não é? Assim que já depois de ter esta ideia de como é que a Polônia foi passando de mão de um lado para outro, que, enfim, com muita morte, muitas guerras, foi um povo que sofreu muito. O Hitler chamava os poloneses os infra-humanos, que não tinham direito a existir, um povo de escravos, não é? Para verem um pouquinho a mentalidade e como é que tratavam os polacos, não é? Assim que este nosso roteiro vai começar com Varsóvia, que é a capital da Polônia desde 1569. Antes, o território polonês, que hoje em dia tem 312 mil quilómetros quadrados, não é? São 38 milhões de poloneses, não é? Esse território foi a capital primeiro, estava em Cracóvia, que eu mais para frente vou ligar, vou falar. Alguém tem um micro ligado, está fazendo interferência. E passou então a capital de Cracóvia para Varsóvia, já em 1564 ou 65, e aí, a partir daí, esta cidade virou a capital da Polónia. Aí essa foto que vocês estão vendo aí já é da Polônia moderna, não é? Tem esse famoso edifício, é o Palácio da Cultura, feito durante a época
em que o José Stalin, a União Soviética, dominava a Polônia, não é? São palácios que se vêem em todos os países que tiveram essa ocupação dos soviéticos, não é? Chama o Palácio da Cultura, que foi feito em 1950. Hoje em dia é um palácio que vocês podem visitar, não tem visita, não é? Mas é interessante só, mais que tudo, subir até o altinho de tudo, porque tem uma vista sobre a parte histórica de Varsóvia muito interessante, não é? É também nessa praça, diante do Palácio da Cultura, que se fazem os grandes desfiles, não é? E foi aí também, por exemplo, que o Rolling Stones, esse grupo de rock inglês, fez um mega concerto, não é? E segundo reza a tradição, a história, foram pagos com um vagão de comboio cheio de vodka, não é? Não sei se depois trocaram o vodka ou se o beberam, não é? Porque eles também eram gente que tomava muito, né? Assim que essa é a praça principal, que hoje em dia, tudo aí, essa é uma grande avenida, está cheia de shopping, de loja moderna. Hoje a Polônia é um país moderno que está na União Europeia, por isso é um país que vocês vão encontrar tudo aquilo que encontram em todos os outros países europeus, não é? Já não tem nada a ver com aquele país socialista, onde havia muito pouca coisa, e onde a gente passava fome, não é? Aí é a parte moderna, cheia de torres, não é? Arquitetura moderna, isso fica muito pertinho do centro histórico da cidade, né? O centro histórico, nós vamos começar esta visita, que está incluída, né? Vamos começar com a visita do centro histórico. Tudo o que vocês estão vendo aqui foi reconstruído. Eu já vou mostrar uma foto aí a seguir e vocês vão ver como é que ficou Varsóvia. Varsóvia ficou destruída durante a Segunda Guerra Mundial, completamente destruída, pouco ficou em pé, não é? E mesmo que Varsóvia, a Polônia estava debaixo da ocupação soviética, mas os governantes do Partido Comunista Polonês, que era um vassalo quase da União Soviética, não é? Então decidiram reconstruir o centro histórico exatamente como era, para dar um pouco de memória, de identidade histórica a essa cidade interessantíssima que se chama Varsóvia, né? Assim que essa é a praça central do bairro histórico da cidade, tudo reconstruído, não é? Isso é a praça principal, a praça do mercado, que hoje em dia está cheia de restaurantes, cheia de barzinho. Se tiver bom tempo, tem cuidado, porque a Polônia é um país que está no norte da Europa, faz muito frio. Agora, no inverno, por exemplo, pode facilmente chegar a menos 20 graus, não é? Menos 20, estou falando, né? Chuva, frio, assim que no verão, a temperatura no verão, nos meses de julho, agosto, a temperatura pode chegar facilmente a 30 graus, né? Mas no inverno é menos 20, menos 15, é a temperatura que faz em Varsóvia, muito frio, assim que se forem na primavera, se forem no verão, digo, dá para levar roupa ligeira, se forem no inverno, não se esqueçam que faz muito frio, tem que ir com bons sapatos, boa roupa, e para passear nessas cidades do norte da Europa, não é? Assim que nós vamos dar um passeiozinho aí nessa praça, para que vocês possam ver o ambiente fantástico da praça, cheio de lojinhas, cheias de restaurantes, né? E também para ver o símbolo da cidade de Varsóvia, que é nessa foto que vocês estão vendo no lado esquerdo, no alto. Aí se vê a pequena sereia, que é o símbolo da cidade de Varsóvia, essa é a sereia que protege a cidade. Isso tem que ver com uma história. Aí passa um rio, não é? O rio Vístula. E então diziam que havia uma sereia por aí que encantava os marinheiros que iam passando por aí. Como se sabe, as sereias encantam os marinheiros, não é? E então houve um deles que, zangado com a coisa, encantado, ela não ligou muito para ele, e o cara prendeu a sereia, não é? Os outros marinheiros se revoltaram, foram libertar a pequena sereia, e aí ela, agradecida por terem libertado ela da prisão, não é? Então ela jurou defender a cidade de Varsóvia contra tudo e contra todos, não é? Daí essa pequena sereia que tem essa história interessante, que faz parte da tradição, não é? Depois, saindo aqui dessa parte central, desse Urinek, a Praça do Mercado, nós vamos, aí tem uma foto de como ficou a cidade de Varsóvia, né? Quase todas as cidades da Polônia ficaram arrasadas, né? Mas Varsóvia se pode dizer que foi uma das cidades mártires durante a Segunda Guerra Mundial. Não ficou praticamente tudo arrasado, tudo queimado, morreram milhares de pessoas, mais de 50 mil pessoas morreram só nesses bombardeamentos, para além de que em Varsóvia se fez duas revoltas, uma revolta em 1943 dos judeus, no gueto, e em 1944 há uma revolta da resistência polaca contra os alemães, e aí eles se vingaram dessas duas revoltas e arrasaram a cidade por completo, não é? Pouco ficou, digamos, depois dos bombardeamentos. Assim que estão vendo como estava a cidade e como é hoje,
toda bem reconstruída, muito bonito, com cores muito vivas, porque aí chove muito, o tempo é muito escuro, e então essas cores dão um pouquinho de alegria à cidade. Aí nessa praça da direita, estão vendo a torre desse palácio assim, vermelho, que é o Palácio Real, não é? E estão vendo também aí onde está embaixo, que tem uma coluna de um dos reis que tem no alto, coluna de Sigismundo, que foi um dos reis da Polónia, né? E no meio da praça também estão vendo uma igreja, que é uma igreja que fica aí pertinho do centro, que não é catedral, né? Embora a Polónia seja um país católico, muito católico, né? São muito conservadores, inclusive, né? Assim que damos um passeio nessas praças, vamos vendo um pouquinho disso, vamos passar do lado aí do Palácio Real. Foi um palácio destruído também completamente, reconstruído. Hoje em dia é um museu que é visitável. Não direi que é um dos museus mais importantes da Europa, mas é interessante, né? E tem essa coluna de Sigismundo, que são lugares, pontos de encontro aí do pessoal que vai passear aí no centro da cidade, né? Saindo aí do centro, nós vimos pela Estrada Real, que é essa rua que vocês estão vendo aí, e tem aí uma igreja, a Igreja da Sagrada Cruz, isso tudo fazemos a pé, não é? O centro da cidade é todo feito a pé. E aí estão vendo uma igreja chamada Igreja da Sagrada Cruz. É uma igreja interessante, não é? Não é das mais bonitas que há na Polónia, mas é interessante e, sobretudo, é muito visitada porque aí está o coração desse compositor de música clássica que viveu nessas datas que tem aí embaixo, 1810, 1849, morreu com 39 anos de tuberculose. Ele saiu da Polónia, foi viver para vários lugares, esteve em Veneza, viveu em Paris e morreu em Paris. Assim que o corpo do Chopin está em Paris, está enterrado no famoso cemitério do Père Lachaise, em Paris. Mas o coração dele veio para esta igreja. E então tem aí o túmulo, onde tem uma pequena caixa, um pequeno túmulo, onde tem o Chopin, porque ele era de Varsóvia, né? Nasceu em Varsóvia. E tem uma curiosidade aí pertinho dessa igreja, que tem uns bancos onde vocês se podem sentar um pouquinho, e cada vez que você se senta, os bancos, sai música dos bancos, não é? Com algumas melodias das várias obras do Frederico Chopin. É interessante, não é? Assim que saindo dessa parte do centro histórico, vamos visitar alguns memoriais desse período terrível da Segunda Guerra Mundial em Varsóvia. Podem ver aí como ficou Varsóvia, completamente arrasado. Não ficou um edifício em pé. Não é? Nesse caso aí, na foto de cima, preto e branco, à esquerda, não é? É onde ficava o famoso gueto, não é? O gueto de Varsóvia, onde os alemães juntaram toda a população, 450 mil judeus que viviam em Varsóvia, foram confinados no famoso gueto de Varsóvia, aí morrendo, não é? De fome, não tinham o que comer, um período horrível, não é? Em 1943 há a revolta do gueto de Varsóvia, e aí os alemães não perdoaram e puseram bombas em todo o bairro, em todo o gueto, e arrasaram com tudo, não é? Os judeus que não conseguiram fugir foram levados para um campo de concentração pertinho de Treblinka, não é? Pertinho de Varsóvia, não só judeus, mas aí quando foi a revolta dos judeus, claro, foram sobretudo judeus, foram para Treblinka, onde morreram quase todos, não é? E em 1944 há uma revolta, como eu já falei antes, há também a revolta, uma sublevação da resistência polaca contra os alemães, também foram completamente arrasados, mandados para campos de concentração. Assim que, nesta nossa voltinha que vamos dar pela cidade, vamos ver esses dois monumentos que representam esses dois momentos de repressão, não é? Terríveis, de tragédia. Um deles é o monumento aos judeus, não é? Ao gueto que está no centro do antigo gueto, onde ficava o antigo gueto de Varsóvia, esse monumento que tem aí as chamas, não é? Tem sempre soldados prestando homenagem aos caídos nessa tragédia do bombardeamento do gueto de Varsóvia, e outro que está mais no lado esquerdo, que é o monumento à resistência polonesa contra os alemães. Não é? A única coisa que ficou do antigo gueto de Varsóvia é uma pequena parede de tijolo que vocês estão vendo aí no canto inferior esquerdo, que é um pequeno memorial onde se pode tirar fotos, tem muita gente que pega foto aí, enfim, que é essa memória dessa tragédia que se passou por aí. Assim que depois de tudo isso, de termos visitado toda a Varsóvia, vamos também sair um pouquinho dessa parte central da cidade e vamos até um parque que fica um jardim, né, que fica nos arredores da cidade, sempre por aquilo que se chama o Caminho Real,
e vamos ver, claro, muito, é uma beleza, esse jardim é espetacular, lindíssimo, né? É famoso porque aí tem um monumento dedicado a Frederico Chopin, esse famoso compositor, e tem também uma residência de verão de um dos reis da cidade, Stanislau se chamava. Damos um passeio por aí, pegamos fotos, é muito bonito, um parque muito bonito, para esquecer um pouco essa tragédia que é a visita do gueto de Varsóvia e todos esses monumentos que recordam essa tragédia, né? Já depois da visita de Varsóvia, vamos em direção a Gdansk. Gdansk fica no norte da Polônia, é conhecida porque se chamava, os alemães sempre ocuparam essa zona, era um grande porto, sempre foi, desde a época medieval, que é um grande porto, fica na foz do rio Vístula, né? E aí tem o mar Báltico, e claro, foi um porto muito importante, ainda hoje é, não é? Gdansk, que em alemão se chamava Danzig. Claro que também foi completamente destruído, arrasado, conforme podem ver na foto, foi tudo reconstruído de novo, conforme era, e hoje é uma cidade muito interessante de visitar. Passaremos, claro, nessa nossa visita, nessa Praça Grande que vocês estão vendo aí, a Praça Grande, ou Campo Maior, como vocês quiserem, sempre com as tais casas típicas, esses prédios típicos da Polônia, muito coloridos, não é? É famosa também essa praça pela fonte que tem o Neptuno, o deus dos mares, não é? Assim que vamos ver um pouquinho aí do centro, um passeio a pé, e depois também vamos passear, um passeio aí na margem do rio Vístula, podem fazer um passeio de barco, se no final da visita, se quiserem fazer, não é? Aí vamos ver também essa famosa aí no canto superior direito, vocês podem ver uma estrutura que tem uma caixa de madeira gigante, que é uma grua que ficou antigamente. As gruas não eram como hoje em dia, o porto era muito mais pequeno, né? E então isso é um guindaste, uma grua medieval, aí as mercadorias eram içadas por essa grua e aí se fazia o comércio das mercadorias que iam chegando, né? É uma porta medieval, uma porta-grua medieval. Passaremos aí perto desse monumento importante, um símbolo da cidade. Claro que também podem visitar o mercado, aí no canto inferior direito, vocês podem ver o mercado. Esse é um passeio que nós iremos fazer aí nessa cidade. Claro que depois, saindo do centro histórico, desse passeio no centro histórico, nós vamos até um dos bairros da cidade, chamado Oliva, e em Oliva fica uma catedral, que estão vendo aí aí catedral, que vocês estão vendo aí na imagem, e aí vamos assistir a um concerto de órgão. Esse órgão que vocês estão vendo aí é um órgão do século XVIII, como quase todos, não é? 90% dos órgãos que existem nas igrejas na Europa são sobretudo, órgãos do século XVIII, não é? Foi quando a igreja tem uma grande importância, quando é a época do estilo barroco, quando as igrejas são decoradas com madeiras cobertas com folha de ouro, aparece o canto gregoriano introduzido nas missas, com música, acompanhada da música do órgão, não é? Ou seja, era tudo para a glória de Deus. O século XVIII tem essa filosofia que explica é o período em que os reis se chamam reis absolutistas, não é? Como Luís XIV da França, não é? Em que o rei, explicavam isso, dizendo que o rei é um enviado de Deus para a terra para governar com a sua inteligência sobre os seus súbditos, não é? Ora, se o rei tinha que ter uma residência como Versalhes, o Palácio de Versalhes, digno da sua importância, da sua omnipotência quase, né? Então Deus, que é o soberano máximo, né? Chamavam Deus ex machina, o Deus que governa o mundo, né? A máquina do mundo, né? Com a sua omnipotência. Então Deus também tem que ter uma casa digna dele, não é? Do seu poder, não é? Da sua importância. E aparecem as igrejas barrocas com esse excesso de decoração, cantos gregorianos, as missas cantadas, as missas de sétimo dia, os requiems, né? Acompanhado pelos órgãos, isso criava uma cerimónia que todo mundo ficava reduzido ao pequeno grão de areia que nós somos perante o poder de Deus, não é? Esse é o sentido do estilo barroco e desses órgãos e dessas coisas. Vamos ver um pouco, vamos assistir a um pequeno concerto, não é nada de pesado, uma coisa ligeira, não é? Depois desse concerto, vamos passar também, claro, aqui nessa praça famosa. Sabem que essa cidade chamada Gdansk, ou Danzig em alemão, ficou muito famosa, sobretudo nos anos 80, quando a União Soviética
que era governada na altura pelo secretário-geral, que se chamava Brezhnev, não? Abre um pouquinho só, e permitiu, sobretudo, a criação de sindicatos independentes, não é? E aproveitando essa pequena lufada de ar fresco, não é? Então, os operários que trabalhavam no porto de Gdansk resolvem se juntar e começar a protestar por mais liberdade e liberdade de expressão e tudo isso, né? Esse sindicato, conhecido como Solidariedade, no princípio dos anos 80, teve como chefe esse senhor, que é o Lech Walesa, não é? Que vai ser o homem que vai conduzir esse movimento de protesto contra a ocupação soviética, não é? Contra essa ditadura. E então ele foi muito ajudado pelo Papa João Paulo II. O segundo é polaco também, é polonês, e de maneira que ele vai à Polônia, faz uma missa em Varsóvia, e ele também incentiva muito e apoia muito esse sindicato chamado Solidariedade, que finalmente depois, quando é eleito na União Soviética, um secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, o senhor Gorbachev, que abre um pouquinho o regime na União Soviética, e todos os países que estavam debaixo da mão dos soviéticos vão aproveitar essa abertura e vão se tornar, digamos, países independentes. Aí já estamos falando no final dos anos 80, 1990, é quando esses países começam a sair, inclusive a Alemanha democrática, a Alemanha comunista, né, começaram a sair debaixo dessa, digamos, dessa pressão dos soviéticos, né? Por isso Gdansk, ou Danzig, também teve esse simbolismo, né, de ser aí que começa toda a revolta dos países do leste contra a ocupação soviética, né? Depois de visitarmos Varsóvia, vamos para os arredores, vamos até ao Mar Báltico, e aí vamos visitar um lugar de veraneio dos polacos, né, dos poloneses, muito bonito. Claro que não são as praias brasileiras, não é? Mas, enfim, são as praias que eles têm, que são bonitas, e aí essas praias, sobretudo esse lugar chamado Sopot, é muito bonito, é um lugar de veraneio das famílias ricas, sempre foi, não é? E aí tem muitas casas do século XIX, casas apalaçadas, quase palácios, hotéis de luxo, cassino, e então nós vamos fazer uma paradinha aí para poderem desfrutar desse ambiente muito bonito que tem aí em Sopot, não é? Isso tem uma entrada incluída. Para entrar aí nessa zona central, nessa praia, tem que se pagar. Mas isso está incluído, de maneira que vocês, no vosso roteiro, têm entrada incluída, aí têm tempo livre para relaxar um pouquinho, dar uma volta, passear um pouquinho, pegar fotos e tudo isso. Saindo de Gdansk, ou Danzig, como queiram, vamos em direção a outra cidade que se chama Malbork, e vamos dormir já a Torum. Malbork, vamos fazer aí uma paragem, sobretudo para visitar as ruínas do velho castelo dessa ordem religiosa militar, que eu já falei antes, nascida durante o tempo das cruzadas, não é? 1050 até 1300, não é? Esse é o período em que esses guerreiros vão para a Palestina, e estes cavaleiros teutónicos, não é? Alemães, não é? Então tinham a sua sede, o centro, era em Malbork. Hoje ficam aí as ruínas do antigo castelo, mas fazemos uma visitinha breve, os guias vão explicar um pouquinho, também vão falar um pouquinho sobre essa ordem religiosa militar, que tem aí o traje de cerimônia, com esses capacetes um pouquinho estranhos, não é? Podem ver aí alguns dos capacetes que eles utilizavam nessa altura, não é? Desses cascos militares que eles usavam, e embaixo tem um guerreiro teutónico, como se vestiam quando lutavam na Palestina contra os muçulmanos turcos otomanos, não é? Já saídos de Malbork, vamos para Torum. Torum é uma cidade muito bonita, como quase todas as cidades que nós visitamos aqui, visitamos na Polónia, são cidades que foram totalmente reconstruídas, não é? Assim que essa cidade, aí tem o mesmo rio que já viram atrás, que chama Vístula, não é? É uma cidade, aí estão vendo a Catedral de São João, aí nessa foto, as muralhas, claro, essas cidades eram todas muralhadas. Esta cidade hoje em dia é importante por várias coisas, não é? Tem aí a Praça Central, nós vamos fazer uma pequena visita da Praça Central, com os edifícios típicos da Polónia, não é? E aí no canto superior esquerdo tem a prefeitura da cidade, tudo de tijolo, né? A Polónia não tem montanhas praticamente, só no sul é que tem montanhas, não é? É um país bastante plano, muito rico do ponto de vista da agricultura, não é? Era o grande fornecedor de trigo da Europa, era a Polónia, não é?
para além de minas de sal e outras coisas que eu mais para frente já vou mostrar, não é? Assim que depois de darmos um passeio a pé, vamos passar, claro, também numa famosa casa que existe nessa cidade, que se chama a Casa do Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico, que viveu nessas datas que vocês estão vendo aí, foi um cara muito importante, porque na altura aí havia o chamado dogma. O dogma é uma coisa que se aceita sem discutir, não é? Se aceita. Né? E então havia o dogma do chamado do geocentrismo, não é? Que dizia que a Terra estava parada, Terra, geocentrismo, centro da Terra, a Terra do mundo, né? E girava à volta da Terra, né? O Nicolau Copérnico e mais tarde seguido do Galileu Galilei, o italiano, chegaram os dois à mesma conclusão, embora o Copérnico tenha chegado antes, porque o Galileu nasceu depois dele. Né? Assim, o Copérnico, com as suas observações, os seus estudos, chegou à conclusão que não, que a Terra se mexia, não é? O que estava parado era o Sol. E então essa sua teoria se chama heliocentrismo. Helio, Sol, centrismo, centro, não é? Assim que foi esse cara que deu origem a essa revolução chamada coperniciana, não é? Por causa do nome do Copérnico. Não é? Foi esse o primeiro homem que diz que não, que estava tudo errado, que o Sol está parado e tudo se move à volta do Sol, não é? Entrando em confronto com a Igreja e teve problemas com a Igreja. O Galileu Galilei mais tarde também teve problemas com a Igreja por causa de contestarem essa ideia que a Igreja tinha, que era a Terra que era o centro do mundo, não é? Assim que passamos ao lado da casa desse senhor, Nicolau Copérnico, que visitamos o que há mais interessante para visitar nessa cidade de Torum, não é? Depois de Torum já vamos em direção mais até à fronteira com a Alemanha, né? Wrocław chamava-se Breslav, toda a vida foi alemã, aí viviam muitos alemães, assim que cada vez que os polacos conquistavam, recuperavam uma parte do território para alemão, claro que os alemães, as minorias alemãs que viviam aí nessa cidade, Wrocław, eram expulsos, e então tinham que ir embora, não é? E aí que o Hitler mais tarde, quando chegou a Wrocław, uma das justificações que ele vai dar para a ocupação da Polônia foi precisamente a ocupação da Polônia para proteger as minorias étnicas alemãs que eram maltratadas no território polonês. Assim que uma das primeiras cidades que foi ocupada já durante a Segunda Guerra Mundial foi precisamente essa cidade de Wrocław, que é uma cidade muito alemã, foi quase sempre uma cidade alemã, se chamava, como eu já disse, se chamava Breslav, hoje em dia chama Wrocław, está integrada no território polonês. Estão vendo aí as casas típicas dessa zona, da fronteira com a Alemanha. Esse edifício que vocês veem aí, que parece uma igreja, é a prefeitura, que tem um relógio astronômico muito interessante. Tem uma praça aí também muito bonita, que normalmente é onde para todo mundo para passear. Tem muito restaurante, tem muito café para vocês poderem tomar um café, tomar uma vodka, não é? Porque na Polônia se toma muita vodka, não é? Assim que depois, saindo de Wrocław, já vamos em direção a outros lugares muito importantes da história da Polônia. A primeira parada, assim, de Wrocław vai ser um dos santuários mais importantes que existem na Europa, que se chama Częstochowa, onde tem a Virgem Negra, né? Aí esse santuário é muito famoso, é um santuário do século XVIII, é um santuário muito famoso, já aí havia uma tradição de adorar essa Virgem Negra, né? E então se faz esse santuário enorme, onde tem essa imagem da Virgem, que está nessa igreja toda dourada por dentro, que vocês estão vendo aí no lado direito. Né? Não, aqui a imagem é dourada, não é porque houve uma aparição da Virgem, aí não houve aparição, tá entendendo? Aí o que houve foi uma imagem que era adorada, e que supostamente fazia milagres, e então começou essa tradição de fazer peregrinações a Częstochowa. É um santuário muito importante, vamos ter tempo livre, vamos entrar na igreja, vocês podem ver a Virgem Negra, claro, visitar a igreja, é muito bonito. É um santuário, comprar souvenirs, essas coisas que é tradicional fazer. Depois de Częstochowa, vamos para um lugar um pouquinho mais triste, não é? Uma memória terrível dessa perseguição que os alemães levaram a cabo contra todos aqueles que eram contra a sua ideologia, não eram só judeus, não é? Eram judeus, eram homossexuais, eram ciganos, prisioneiros de guerra,
povos que eles consideravam infra-humanos, como eu já disse atrás, como a República Tcheca e os polacos, sobretudo, não sei porquê, tinha chamava infra-humanos aos polacos, um povo de escravos, nasceram para servir os outros, não é? E então o primeiro campo de concentração é pertinho da cidade de Munique, na Alemanha, que se chama Dachau. E pouco a pouco, com a expansão das conquistas alemãs, claro que vão aparecendo outros campos de concentração e, claro, a Polónia teve alguns dos mais importantes, digamos, não é? O mais famoso de todos se chama Auschwitz, não é? Que fica pertinho da cidade de Cracóvia. Aí são levados todos os judeus em trens, não é? Botavam os caras nos trens, num trem, levavam, chegavam, e essa é uma montagem que foi feita por Photoshop, não é? Para verem como é que era o campo de concentração, que se chamava, de facto, Auschwitz-Birkenau. Auschwitz, onde tem esse famoso letreiro aí, o Arbeit macht frei, quer dizer que o trabalho liberta, não é? Então, quando chegavam no trem, aí havia as tropas da SS, comandadas pelo famoso anjo da morte, o Giuseppe Mengele, né? Que morreu no sul do Brasil, sem ser condenado, e então ele aí decidia quem podia trabalhar, ia para essas cabanas de madeira, não é? Essas casas de madeira que vocês estão vendo aí do lado direito, que, repito, não existe. É? Isso é uma montagem que foi feita para dar uma ideia de como é que era o campo. Não é? Que esse era o campo de trabalho. Não é? Quem podia trabalhar ia para Birkenau. E aí trabalhava como escravo, com uma esperança de vida de 4, 5, 6 meses, não é? Porque não comiam, dormiam todos aí, como estão vendo nessa foto do lado direito, no alto, todos amontoados, com pulgas, com diarreias, com desinterias, com doenças de todo tipo, né? Cheio de ratos e pulgas, e trabalhavam com 12, 13 horas por dia nas fábricas que existiam à volta de Auschwitz, né? Trabalhando para a indústria alemã, e tinham uma esperança de vida muito, muito baixa, não é? Assim que os SS, essa tropa especial do exército alemão, decidia que não tinham capacidade para trabalhar, então esses eram mandados para Auschwitz. E aí em Auschwitz, que está do lado, né? Em Auschwitz, então, depois de matarem nas câmaras de gás, não é? Aí saía o gás, o famoso Zyklon, e aí morriam todos gaseados, e depois eram levados para os fornos crematórios, que vocês estão vendo aí no canto inferior esquerdo, e aí queimavam toda essa gente. É uma visita horrível, né? De alguma maneira, mas há que visitar, há que ver até que ponto pode chegar a crueldade humana, né? Há que ver isso, é um monumento, é uma visita imprescindível para quem vai visitar a Polónia, é Auschwitz. Temos que ver essas coisas, né? Visitar algumas dessas casas que vocês vão vendo aí no vosso lado esquerdo, no alto, essas casas de tijolo, aí também vivia esses eram os que eram gaseados depois, né? E aí você vai ver sapatos que deixaram, malas, enfim, se vê um pouquinho de todo, um pouquinho da história do sofrimento que passou toda essa gente, né? Saindo daí desse campo de concentração, né, de Auschwitz, vamos em direção a uma cidade que, para mim, é a cidade mais bonita da Polônia, né? Se chama Cracóvia. Em Cracóvia, enfim, é uma cidade que também foi bombardeada, claro, foi totalmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial, não é? Mas hoje em dia está toda reconstruída, assim que nós iremos visitar essa parte central da cidade, onde é a Praça do Mercado, como se chama, não é? Que tem, com a imagem onde tem essas mesas aí, com umas toalhas cor-de-rosa. Podem ver a igreja de Santa Maria, que é uma igreja que tem a visita incluída, não é? Assim que damos uma volta, vamos visitar toda essa parte central de Cracóvia. Vamos também entrar no pátio, esse pátio que vocês estão vendo na parte de baixo à direita, que é da Universidade Jagiellonica. Jagiellonica é o nome da família real que governou a Polônia durante séculos, não é? Se chamavam os Jagiellonica, é? A dinastia de reis que governaram a Polônia. E foram eles os fundadores dessa universidade, onde estudou o Nicolau Copérnico e o Papa João Paulo II, por exemplo, que ele estudou nessa universidade. Não é? O Papa nasceu numa pequena localidade que fica a uns 50 quilómetros da cidade de Cracóvia, não é? Por isso ele estudou, o seminário era em Cracóvia e ele estudava nessa universidade que vocês estão vendo aí, o pátio interior.
livre nessa praça, damos uma volta, o guia vai explicando um pouquinho o que há por aí nessa zona. Tem aí a Igreja de Santa Maria, é a Igreja de Santa Maria que tem outra imagem da praça, a Praça do Mercado, cheia de lojinhas por todo quanto é lugar. Tem a Igreja de Santa Maria, nós vamos entrar dentro da igreja e vão visitar a igreja, o interior, que é lindíssimo, é muito bonito, né? E vão ver também aí no altar principal dessa igreja tem um famoso alto relevo, umas esculturas em alto relevo, dividido em 3 partes, que se chama o tríptico, não é? Que tem aí a adoração do Menino Jesus com a Nossa Senhora, a Virgem Maria, não é? E aí vamos entrar, vão ver, e depois seguimos viagem. A visita da cidade, nós normalmente chegamos com o ônibus pertinho desta colina, não é? Subimos um pouquinho, visitamos esta colina para visitar a Catedral e o Palácio Real, aí nessa zona, não é? Aí depois temos um passeio, o guia vai explicando um pouco o que é que vocês podem ver por aí. Depois descemos uma rampa e vamos terminar no centro histórico da cidade, que eu já expliquei anteriormente. A visita de Cracóvia é toda a pé, não tem jeito. Saímos do ônibus, só encontramos o ônibus depois de toda a visita ser feita. Cansa um pouquinho, né? Tem que caminhar, mas vale a pena porque a cidade é lindíssima, né? E esta se chama a Colina de Wawel, né? E aí tem a Catedral, tem o Palácio Real e tudo isso. Vamos visitar isso e depois, então, é que iniciamos a descida e visitamos, então, a Universidade, a Praça do Mercado, a Igreja de Santa Maria, tudo isso, né? E depois vamos também passar, nesta nossa visita, pelo aquilo que foi o antigo gueto de Varsóvia, né? Que é o bairro da cidade de Varsóvia, onde se come melhor. Aliás, onde se come melhor, inclusive em toda a Polónia, né? Tem restaurantes judeus onde se come muito bem, né? Podem também de noite ir assistir, jantar e assistir a um espetáculo de música judia num desses restaurantes, não é? Que é muito interessante, se come muito bem, né? Mas também na nossa visita nós vamos, aí tem algumas imagens do famoso gueto de Varsóvia, né? Tem aí a porta de entrada no gueto também, onde viviam os judeus confinados, que depois foram quase exterminados. O gueto foi destruído, ficou tudo destruído, não é? Podem ver aí algumas imagens, inclusive é dos judeus, que esses que têm a estrela, que eram os judeus que aceitavam esse papel de chefes dos outros, não é? Chamavam os capos, não é? E então tem também uma imagem dos judeus sendo embarcados nos vagões dos trens que depois levavam eles para Treblinka, para Auschwitz e para outros lugares, né? Foi também em Cracóvia, vocês seguramente que viram aquele filme muito famoso chamado A Lista de Schindler, né? Pois a Lista de Schindler falava precisamente dos judeus que estavam confinados no gueto de Varsóvia e que trabalhavam nas fábricas como escravos, e uma delas era a fábrica do Sr. Schindler, que também podem visitar se quiserem, não vão ver nada de especial, não tem nada de importante aí, mas podem visitar a fábrica do Schindler para ver. O filme não foi filmado em Cracóvia, foi filmado de outros lugares, mas digamos que a história se passa em Cracóvia. E a praça central do gueto de Varsóvia tem esse monumento com as cadeiras aí por tudo quanto é lugar, que é uma memória de todos os judeus que foram exterminados, não é? Aí durante o bombardeamento e o transporte para os campos de concentração. Digamos que são cadeiras desocupadas por uma população que aí viveu, não é? Que deveria, hoje em dia, ocupá-las e que foram exterminados durante esses bombardeamentos, não é? E também pelo Holocausto. Saímos de Cracóvia e vamos, normalmente a visita começa em Cracóvia, saímos de manhãzinha bem cedinho e vamos para os arredores da cidade de Cracóvia e vamos visitar as minas de sal, não é? Que eu já vou explicar. Depois de terminada a visita das minas de sal de Wieliczka, então é que nós vamos para Cracóvia para fazer as visitas e aí tem tempo livre e tudo isso, não é? Isto por uma questão de ter que se fazer reserva, tem muita gente sempre querendo visitar as minas de sal, daí que nós fazemos reservas normalmente muito cedo para aproveitar bem o tempo, aí chegam, tem essa casa central, onde tem esse pessoal todo aí na fila para entrar, e estas minas de sal de Wieliczka, se vai descer, são minas de sal que funcionam ainda, não é? Aí trabalham mineiros, não é? E então nós vamos descer por um elevador. Podem dizer aos vossos clientes, os guias que acompanham as visitas também vão explicar isso para vocês, mas claro que vamos descer até uma profundidade bastante fundo, não é? E quem tem problemas de claustrofobia, pois o melhor é ficar cá em cima
e aí tem muitos bares e pequenas lojinhas, aí se podem entreter enquanto os outros visitam as minas. Vão descer de elevador até uma determinada altura, depois começam a visita a pé. E aí, visitando a pé, tem que subir escada, descer escada, caminhar pelos túneis, não cansa muito, não é uma visita que você vai se cansar, mas tem esse problema, quem caminha mal e quem tem problemas de claustrofobia não pode visitar essa mina de Wieliczka, não? Porque tem uma parte que é toda feita a pé. Não é? Aí vão ver pois, as cavernas que existem, não é? Que os mineiros iam escavando, tem um lago artificial, e depois iam esculpindo em sal, não é? Iam esculpindo vários personagens. Nesse caso aí vocês têm uma imagem da Sagrada Família com São José, a Virgem Maria e o Menino Jesus, e o burro também, que é importante, não é? É uma Sagrada Família esculpida em sal, não é? Aí tem outras imagens das minas, desde os túneis, estão vendo os túneis? Nós vamos caminhar aí, as paredes é tudo sal, não é? Vamos caminhar, tem ar-condicionado, está tudo ventilado, vamos parando em alguns lugares onde o guia da mina vai explicando para vocês o que é que representam esses personagens, tem reis, rainhas, personagens importantes da história da Polónia, e vamos terminar num grande salão que eles chamam a Catedral. Aqui tem, enfim, o altar, tem um altar dessa catedral, que eles chamam a catedral, não é? Que é uma igreja onde se celebram, inclusive, casamentos, batizados e tudo isso. É tudo esculpido pelos mineiros, não é? Tudo esculpido, é impressionante, é lindíssimo visitar esse lugar, não é? Bom, e creio que terminamos a visita, o que há para explicar. Agora vamos falar um pouco do que é que vocês podem encontrar na Polónia. Bom, a comida é horrível, não é? A comida não é exatamente uma comida muito agradável. Então, é a comida típica da Polónia, são esses pastelinhos que vocês veem em cima, com recheio de carne. Enfim, não é muito bom, mas também não é devem provar. Embaixo tem aí repolho com carne. Isso é a comida típica da Polónia, não é uma comida que comem muito carne de porco, muitas sopas que botam natas dentro da sopa, é uma mistura um pouquinho explosiva, muito, muito calórica, não é? Mas não é exatamente uma cozinha das mais famosas do mundo. Mas não tenham problema, porque na Polónia vocês têm restaurantes internacionais de todo tipo, não é? Assim que vocês não têm problemas com a comida. A moeda da Polónia não é o euro, a moeda na Polónia se chama zloty, que são mais ou menos 4 zlotys e meio por 1 euro. Assim que a vida não é cara na Polónia, ainda, não é? Uma refeição podem pagar uns 15 euros, por exemplo, não é? Comparado com o resto da Europa é pouco. E também, claro, na Polónia, é famosa a Polónia pelo vodka. Tem muitas qualidades de vodka, né? Muitas, aí tem algumas das marcas de vodka que existem. Outra coisa que a Polónia é conhecida é as joias feitas com âmbar. Âmbar é uma resina pré-histórica, né? Que, caindo das árvores, capturava animaizinhos e depois morriam aí, fossilizavam, né? E aí ficavam, é uma resina que são joias, né? É uma pedra quase, né? E então eles fazem joias, é muito famoso, vocês vão ver joias em âmbar em todas as cidades, em Gdansk, Varsóvia, Cracóvia, todo lugar. Você vai encontrar joias em âmbar, que se encontra por todo lado. E é tudo o que eu tenho para dizer sobre a Polónia. Assim que muito obrigado pela vossa atenção. Se tiverem perguntas, eu estou à vossa disposição. Eu e todos, não é? Estamos à vossa disposição para esclarecer. Muito obrigado.